Então, quando os dois atuam juntos no mesmo sentido, a força é maior. Quando os dois atuam em lados separados, vamos dizer, em sentidos opostos, a força, vamos dizer assim, diminui, ela é menor. Tá ok? Então lembra disso. Primeiro, a gente está analisando aqui forças de sentidos iguais e forças opostas. Acho que essa parte aí é bem tranquila. Mas virando a página aí, ó, a gente tem agora forças perpendiculares, tá? Esse menino aqui está puxando a árvore, mais ou menos, tenta ver mais ou menos essa imagem em 3D. Ele está puxando essa árvore um pouco para cima aqui, com uma força de 30 kg força, e o outro está puxando aqui pela lateral com 40 kg força. Que nem aqui. Aqui a gente forma um ângulo reto, olha aqui, ó, essa imagem aqui. A força resultante aqui, ela vai ser diferente, ela vai ser desse jeito aqui, ó. O menino tá puxando a árvore tá em pé aqui, ó. O menino tá puxando a árvore para lá, o outro tá fazendo uma força para cá. A resultante das forças vai ser essa aqui. Como é que a gente calcula ela? Tem que somar, tem que subtrair, que nem fez antes? Não. Aqui no caso a gente tem que usar aquele teorema de Pitágoras, tá? Vocês já devem ter aprendido isso em matemática. Aqui é o seguinte, tá vendo o tamanho dessa seta aqui, essa setinha verdinha? Se você tirar ela daqui, tirei a setinha verdinha daqui, eu vou transferir ela para cá. A setinha verdinha vai ficar aqui, exatamente onde está a caneta. Vai formar um triângulo retângulo. E como é que a gente calcula a hipotenusa do triângulo retângulo, que no caso é a resultante nossa aqui? Usando o teorema de Pitágoras aqui em cima, tá ok? Então sempre que as forças forem perpendiculares, a gente tem que usar o teorema de Pitágoras. A resultante aqui vai ser raiz quadrada da primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado, tá ok? Só para lembrar, ó, 30 ao quadrado dá 900, 40 ao quadrado dá 1.600, 900 mais 1.600 vai dar 2.500. Aí a raiz quadrada de 2.500 dá exatamente 50 kg força. Entenderam? Presta atenção, ó. Se os dois estivessem fazendo as duas forças na mesma direção e no mesmo sentido, a gente teria 70 kg força. Se fosse sentidos opostos, a gente teria só 40 menos 30, 10. Mas como eles estão na perpendicular, ó, eles têm que fazer uma força maior do que realmente estão fazendo para atingir os 50 kg força aqui, tá? A resultante aqui, 50. Esse cara aqui teve que fazer uma força de 30, esse aqui de 40. Por que que eles tiveram que fazer uma força maior do que o necessário se eles pudessem puxar a árvore para o mesmo lado, vamos dizer, para a mesma direção e mesmo sentido, e fazer uma força maior na árvore? Por que que isso não aconteceu? Justamente porque o ângulo aqui não é de 0 graus, eles não estão na mesma direção. Então, quando você muda a direção, a resultante diminui, tá? Esse macete, isso que eu acabei de falar aqui, vai ser a resposta de muito exercício que eu vou passar para vocês no final dessa aulinha aqui, tá? Então, sempre que o ângulo não for, vamos dizer, direto assim, ó, sempre que eles não tiverem o mesmo sentido, a resultante vai diminuir, tá ok? Imagina, por exemplo, uma pessoa que vai dar um ninja que vai dar um soco na parede, vamos dizer assim, um soco na madeira. Para ele quebrar a madeira mais fácil, ele tem que atingir a madeira diretamente, tá? Ele tem que fazer o movimento assim, ó. Porque se a madeira estiver parada assim, aqui assim, ó, totalmente na vertical, ele der o soco assim, ó, subindo ou descendo, vamos dizer assim, ó, ele vai precisar fazer uma força maior ainda do que deveria fazer para quebrar aquele pedaço de madeira, aquele pedacinho de madeira. Tá ok? Vamos continuar aí. Decompondo uma força, página 145.
aqui é o seguinte, do mesmo jeito que a gente tem a força resultante aqui, ó, a gente consegue, por exemplo, que a gente tem a força resultante na diagonal, a gente consegue decompor ela em uma componente horizontal, que a gente chama f de x, lembra lá na matemática, o plano cartesiano, o eixo que fica horizontal é o eixo x. E a gente consegue decompor no componente vertical, que é o fy, lá no plano cartesiano, na matemática também. O eixo que fica na vertical, em pé, é o eixo y. Então, essa resultante aqui, ela consegue ser decomposta em fx e fy. Qual a fórmula que a gente usa? Aquela mesma ali de trás, ó. Essa mesmo, voltei a página aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá ok? Então, sempre que tiver forças perpendiculares, a resultante vai ser a força que você tiver na horizontal, vamos dizer assim, ao quadrado, mais a força vertical ao quadrado, tira a raiz dela, que você calcula a resultante. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Essa força aqui vai ser a raiz quadrada disso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Tá ok? Tem muito exercício aí para vocês fazerem a respeito disso. Tranquilo? Então, só para concluir, vamos fazer um resumo aqui, ó. Vamos fazer um resuminho aqui. Imagina que vamos falar um pouco, esquecer um pouco esse negócio de vetor a respeito de força e vamos falar sobre velocidades. Porque velocidade a gente já trabalhou no capítulo anterior. Vamos supor que aqui, ó, exista um barco aqui e uma correnteza que está descendo um rio. Nessa figura 1 aqui, ó, tá? Esquece essas duas aqui. Na figura 1, a correnteza está indo para o lado direito, a velocidade da correnteza está indo para o lado direito, e o barco também está indo para o lado direito. Tá vendo? A velocidade desse barco está somando com a velocidade da correnteza. E vai andar muito rápido, não vai? Ó? Que além da velocidade dele estar indo para o lado direito, a correnteza também está. A velocidade resultante aqui vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, porque eles têm o mesmo sentido. Tá ok? Agora, quando o barco começa a subir o rio, a correnteza está indo para o lado direito, o barco está indo em sentido oposto, está indo para o lado esquerdo. Então a velocidade do barco, ele tem que fazer uma velocidade maior do que a da correnteza para conseguir subir. Porque vamos supor que o barco suba 10 metros por segundo, mas só que a correnteza é 12 metros por segundo para baixo, ele vai estar voltando, né? Porque a correnteza está mais forte do que o barco. Tá? Então, a velocidade resultante aqui vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Tá? Elas estão em sentidos opostos, então a gente tem que subtrair. Tá? E aqui na perpendicular, ó, de novo, ó, deslocamento efetivo. Vamos supor que o barco está atravessando de uma margem do rio para outra margem. A correnteza está vindo para cá e o barco está atravessando de uma margem para outra. Além da velocidade que o barco está fazendo para cá, a correnteza está empurrando o barco para cá. Então a velocidade, o barco vai meio que andar na diagonal, né? A velocidade do barco resultante, ó, vai vir para o lado de cá. Tá certo? Então, como é que eu calculo essa velocidade resultante? Mais uma vez, aquele teorema de Pitágoras. Essa fórmula é baseada no teorema de Pitágoras, tá? A velocidade resultante vai ser igual a raiz quadrada de velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado, tá certo? Por enquanto, a gente vai ficar só nessa. Só forças e velocidades em mesma direção e mesmo sentido, mesma direção em sentidos opostos ou na perpendicular, tá certo? Aqui, ó, tem alguns exercícios para vocês fazerem, tá ok? Vocês façam em casa todos. Quem tiver dúvida, já tem um grupo criado, pode mandar lá no grupo que eu mando a resolução do exercício. Se quiser, inclusive, me chamar no particular, às vezes para tirar alguma dúvida que às vezes está com vergonha, não sei, de perguntar lá no grupo, pode perguntar no particular também, tá certo? Bons estudos aí, galerinha. Fique com Deus, tudo de bom. Até mais.